quantas oportunidades cabem numa bolha? E fora dela? E na Fórmula 1, quem dita as regras da bolha? Quem vai ser capaz de instigar o próprio potencial ilimitado da sua imaginação? Os fãs de verdade? O Bifest vai furar a bolha da Fórmula 1 hoje. Olá! E aí, como é que vão vocês, pessoal? Como vocês estão, meus bens? Estamos aqui no ar com mais um Bifest Podcast. Como sempre, eu sou a Giovana. E eu sou a Luísa. Vocês imaginam se uma vez eu fosse a Luísa e tu fosse a Giovana? Ai, imagina gêmeas e a gente se troca. Operação Cupido, adoro esse filme. Amo. Gente, vocês sabem que se vocês querem ser os primeiros... Vocês precisam ser rápidos, porque já começou o quê? Randômico. Já começou aqui dando uma bagunçada ao podcast, né? Então deixa eu pedir rapidamente, eu sei que é muito chato, mas por favor, quem está vendo no YouTube, já dê um like, por favor, nesse vídeo, pra você não esquecer no final, é muito importante pra nós. Sim. E se hoje... você sabe que já gosta do Bifest Podcast, já vai deixar uma curtida que vale lembrança, né? É isso. Gente, hoje, nesse episódio, a gente vai falar de um assunto que é muito caro pra gente, que são os fãs de verdade e a total inexistência deles. Uhul! Quem já acompanha o Bifest há um tempo, ou não, alguém só que maratonou os episódios já sabe também. Sim. Que a gente teve um episódio bem no comecinho do pod sobre ser fã de Fórmula 1. Isso. E é um episódio que a gente gostou muito de fazer, a gente recebeu de vocês o feedback que vocês também gostaram. E é um assunto que a gente gosta muito de falar, porque primeiramente nós somos fãs de Fórmula 1. Mas também a gente vê que... Enfim, existem vários conflitos, alguns conflitos geracionais, alguns de estilo, alguns de identidade, enfim. Mas existem vários tipos diferentes de fãs, mas o que mais chama atenção é que alguns fãs parecem ter problema com outros, né? Eu acredito que... Eu concordo com isso que a Gi falou, mas especialmente existem muitas coisas em comum aos fãs de uma mesma coisa, né? Ponto. Sim. Né? Todos nós gostamos de Fórmula 1. Mas também tem um outro elemento em comum, especialmente aos fãs mais jovens, que é... Já passou por uma situação indelicada, chata, entendeu? Bodeante com um fã que se acha mais fã do que os outros. E a gente tava pensando muito sobre, nossa, como a gente gosta de automobilismo, como a gente gosta de cada vez descobrir mais, descobrir uma coisa nova que a gente não sabia, mas que também como esse universo, especialmente quando a gente sai da Fórmula 1, ele fica um pouco mais hostil, a gente não se sente tão confortável de ir atrás das coisas, ou sente, por exemplo, assim, olha, tá... Esse vai ser o ano que eu vou acompanhar a modalidade tal, e aí então eu vou ter que ser a fã perfeita da modalidade tal. Sim. Então a gente como tava muito pensando nisso, né? Uma cartilha de fã, né? Sim, gente, assim, o passo a passo. Todo mundo pode ser fã como quiser, não existe um jeito certo e um jeito errado, mas ao mesmo tempo existe. Sim. E quem dita essas regras são os próprios fãs. Não tem exatamente a ver com características das modalidades que te fazem... acompanhar de um jeito ou de outro. Porque você pensa assim, se tem duas pessoas, tá? Pessoas que não se conhecem, que não tem nada em comum, que aí, sei lá, elas duas estão dentro de um elevador e o elevador quebra. Elas tem que ficar meia hora dentro daquele elevador. Aí eu te dou mais essa informação. As duas pessoas que não se conhecem, não tem nada em comum, as duas são fã da saga Crepúsculo. Sim. Tu já pensou? Tem um assunto em comum, podem Ótimo. conversar. Um vai ser Team Edward, outro vai ser Team Jacob, mas algumas coisas em comum eles vão ter, os dois são fãs daquela coisa. Mas isso é uma situação que pode dar um problema. Não, exato, quando a gente olha pra Fórmula 1, a gente vê que muito raramente é assim que acontece, né? Não, e assim, e eu acho que é muito... Eu gostei muito desse exemplo que tu trouxe, porque essa relação de fãs é uma relação que ela pode existir a respeito de qualquer coisa. Uhum. E é isso, entendeu? Tu dá um Google, tu vai descobrir que existe um exército de fãs, sei lá, da Beyoncé, um exército de fãs de alguém que tu nunca ouviu falar na tua vida, mas ele tem um exército. Sim. Tipo assim, de absolutamente qualquer coisa, qualquer pessoa pode, né, ter uma fanbase. Mas existe uma coisa entre os próprios fãs que é... Assim, eu não vou falar exatamente uma obsessão, porque não é nesse sentido. Mas assim, tem uma coisa... Que parece que entorna o caldo, que faz com que vire um exército muito furioso sobre coisas que não são importantes. Eu acho que é muito importante a gente pensar... Importante não, né? Eu acho legal a gente pensar. Aí cada um decide a importância. Sim. Mas eu acho muito legal da gente pensar na natureza de ser fã das coisas. Por que a gente gosta de ser fã? Porque a gente acaba sendo fã. E eu acho que isso tá muito relacionado na minha cabeça, pensando, tipo assim, se eu fosse uma pessoa que tem capacidades de falar sobre antropologia, no caso não tenho, mas assim... Eu acho que teria, se estudasse, teria.
Eu fiz uma cadeira de introdução à antropologia, achei muito chato na faculdade. Eletiva, né, gente? Porque, enfim... Porque tem que se formar, né, Porque gente? tem que se formar, tem que fazer muita eletiva. Mas, assim, o que faz uma pessoa se tornar fã de uma coisa? Tipo, qual é a coisa, o instinto dentro dela? Sim. E a primeira coisa que eu penso é essa coisa, tipo, que o ser humano tem de querer formar a comunidade, se sentir pertencente de um grupo maior. Sim. Só que aí eu olho pra esse cenário do fã que quer se achar mais fã do que o outro, que, tipo, não, mas tu não é fã de verdade, ai, tu não é fã mesmo, não sei o quê. Tipo, é meio que o oposto disso, sabe? Sim. É que, na real, cria-se uma bolha, Sim. sabe? E eu acho que ninguém melhor do que a Fórmula 1 pra exemplificar a bolha. Sim. Sabe? Eu acho que cria-se essa bolha, e aí tem... quem tá na bolha tem medo que a bolha exploda, que no caso é o que a gente veio fazer aqui hoje. Quem tá fora da bolha muitas vezes gostaria de entrar, e a própria bolha forma outras bolinhas. Não, exatamente. Sabe? Porque na real, um fã que gosta de uma coisa, ele tá dentro da bolha. Não, e se a gente for ver... Mas às vezes ele não sente que está. Exatamente. Às vezes outros fãs fazem ele sentir que ele não tá dentro da bolha. Sendo que é a mesma bolha. Não, e veja só, justamente no automobilismo, não vou nem pegar a Fórmula 1, vou pegar automobilismo, que é maior. Pensando assim, tem tantas coisas diferentes que a gente pode gostar no automobilismo. Ai, eu adoro motor, carro, mecânica, pô, vou gostar. Nossa, Sim. eu adoro, a politicagem, negociação, esse tipo de coisa. Ai, fulano troca de equipe, ai, tal equipe fez tal coisa, Spygate. Eu Também. conheço quem gosta de automobilismo por causa das fotografias. Tipo, dos carros em movimento, da técnica. Sério? Aham. Sim, muito Por legal. causa, tipo, da técnica da câmera, das lentes, da forma como você tem que sim. fotografar. Tipo, sim, tem vários motivos pelos quais eu posso, pelo menos então, sei lá, eu chego lá no Instagram do Lando, gosto do Lando, quero seguir ele no Instagram. O Lando tá postando umas coisas muito esquisitas naquele Instagram dele. Então, ele tá se achando desde que ele trocou o arroba. Já o Piastri tá postando os dump assim, ó, Com a namorada, muito bem, menino comprometido. Deu uma pixeladinha nas fotos. Fazer tipo, uma vibe fancy. meio câmera analógica, assim, né? O Lando também, ele tem um filtro de câmera analógica que ele tá usando o tempo inteiro. Fez o dump Aí ele dele. postou uma ontem com aquelas roupas de esqui que mal dá pra ver que é ele. Pelo amor de Deus, parecia que ele tava sendo assaltado. E daí tirou a foto assim, meio... Ai, achei estranho aquilo. Eu tô muito confusa, que às vezes ele tá esquiando, às vezes ele tá no deserto. Tá, mas o fato é que no dump dele tinha fotinha de um restaurante de frutos do mar. E eu fiquei pensando, o que foi que o Lando pediu naquele restaurante, né? Ele odeia peixe, né? Mas enfim, isso também é um jeito de ser fã de Fórmula 1. A gente Sim. pode se interessar por essas coisas também. Você Será que que a um gente se automóvel interessa? lover saberia que o Lando odeia peixe? Isso é uma informação que eles Fica não aí têm. o questionamento do Bifest. Mas, sabe, eu li um artigo bem legal essa semana na Bustle, que não tinha nada a ver com Fórmula 1, mas eles falavam sobre uma joalheria muito antiga, e aí como eles tentavam chegar aos fãs mais jovens, porque a joia é um produto caro, que nem todo mundo... compra, Sim. assim, normalmente não são as primeiras compras de pessoas que estão começando a construir seu patrimônio. Sim, mesmo alguém que, nossa, um jovem que ganha muito bem, ele vai comprar outras coisas antes de começar primeiro. a comprar joia. E aí, eles, a forma como eles encontraram, já faz muito tempo isso, é fazendo concursos em escolas de design, pra que novos talentos façam desenhos e tal. Eles fazem como uma competição e aí no final tem os jurados e tal, e aí alguma dessas pessoas tem uma linha sua desenvolvida pela joalheria. Que legal. E eles entendem que é uma forma de se comunicar com esse público também, de recrutar novos talentos, enfim. E aí, eu, nesse artigo, né, contava essa história e falava com a menina que venceu esse ano, porque contava quem era a menina sim. e tal. E aí também tinha a entrevista de uma pessoa do escritório dessa joalheria chiquérrima, enfim. E aí, a pessoa batia muito na tecla, assim, de que eles tinham muita dificuldade de manter a exclusividade, de manter a tradição, né? Assim, de preservar essa herança que a marca tinha. E, ao mesmo tempo, eles precisavam que novas pessoas chegassem, porque as pessoas, quanto mais velhas, né? Vocês sabem o que acontece no final pra todo mundo. Então, assim, eles precisavam renovar os clientes. E assim, achei super legal. Eu sei que não tem nada a ver com a Fórmula 1, mas é que eu achei que essa analogia, ela é simplesmente perfeita se a gente for pensar no quanto o esporte se alimenta de novos talentos, entendeu? Eles precisam que novas pessoas furem a bolha, nem que seja pra dirigir aqueles carros. Não, exatamente. Entendeu? Nem que seja pra isso. Não, e assim, olha, é muito legal a gente pensar, porque, por exemplo, assim, eu acho que a Fórmula... Tem vários esportes, mas a Fórmula 1 é um ótimo exemplo de um esporte que se vale muito de um certo tradicionalismo em algumas coisas. Sim, essa herança. Não, essa imagem, essa old money aesthetic, se tu colocar no Pinterest, assim.
Mas essas vibes, assim, clássicas, não sei o que tiveram muito da moda agora, acho que ainda estão de uma certa forma. Mas... Se bem que George Russell já arruma a outra estética. Ele já tá indo pra estética eslávica agora, com os conjuntinhos da Adidas, né? Porém, voltou com o topete pra fazer o quê? O contraste. Sistema de pesos e contraste. Sim, o cabelo tava mais casual, na roupa mais engomadinha, agora a roupa tá mais casual, o cabelo tá mais engomadinho. Correto. Isso aí foi consultoria de estilo com George Russell. Sim. Mas eu acho que a Fórmula 1 é um ótimo exemplo disso, porque assim, é um esporte que tem muito essa associação com uma coisa tradicional, uma coisa chique, uma coisa exclusiva. Pouco acessível. E ao mesmo tempo, é um esporte que ele é tomado de tecnologia, que cada ano tem alguma coisa diferente, uma coisa mais nova, mais moderna. E que isso faz parte também de uma interação com o público mais jovem, que nem tu falou. Sim. Então eles meio que têm que conciliar essas duas versões. Como é que a gente se mantém tradicional, se mantém agradando esse fã que se agrada mais dessas coisas, enquanto também é um lugar que dá as boas-vindas para esses fãs mais novos que vêm com a inovação, com as coisas mais novas. Eu odeio inovação, que eu não aguento mais ouvir palestrinha de inovação no trabalho. Porto Alegre é a capital da inovação, não sei se vocês sabem. Piada, não é? Enfim. Mas... eu acho que isso é uma coisa que a gente vê refletido muito nas opções dos circuitos, sabe? Sim. Cada vez mais circuitos modernos, menos os circuitos europeus, especialmente porque eram os circuitos mais antigos. Tradicionais. E isso é uma coisa que a gente vê muito refletida no calendário da Academy. Como vocês sabem, a Academy não corre todas as corridas do ano, ao contrário, corre pouquíssimas corridas em comparação à Fórmula 1. E a divulgação desse novo calendário, do calendário de 25, que tá infinitamente melhor do que o do ano passado, diga-se de passagem, tem apenas uma corrida na Europa, se não me engano, elas correm só em Zandvoort. Não corre em Barcelona? Não, caiu em Barcelona. Eu acho que caiu Barcelona. Não, o resto é assim, Miami, Las Vegas, Jeddah, Singapura, salvo engano. Eu acho que elas vão correr na China. Eu acho que elas correm em Abu Dhabi, não correm? Mas enfim. Final. Mas assim, então todas as corridas modernas que tendem a observar este público mais jovem. Não, e é muito interessante a gente pensar que há uns anos atrás, quando surgiu a Academy, que eles inclusive nem filmavam, né? Nem dava pra gente assistir a Academy, a gente era sabia... uma coisa meio assim, tá acontecendo. Tem, a gente tinha que ficar mais. vendo no Instagram. Mas logo que surgiu a Academy, todas as corridas eram nesses circuitos tradicionais europeus. Sim. Porque, de uma certa forma, são circuitos que eles estão mais desocupados agora, circuitos mais em conta de participar. E a logística fica mais simples para as equipes, pensando que elas saem da Europa, né? Óbvio, mais barata também. Mas agora, com a Academy ganhando visibilidade, crescendo, tem mais gente prestando atenção. Trazendo o seu próprio dinheiro para dentro do esporte. E faz parte eles irem pra esse tipo de circuito pra eles atraírem mais dinheiro também. Claro. Então, eu saí de uma coisa de necessidade pra uma coisa de atração, assim. E eu acho que faz total sentido isso, sabe? Claro. E veja, a gente não tá defendendo um tipo de circuito de outro. Se bem que eu sinto muito pena de ver os circuitos que a gente gosta indo embora do calendário. Sim. Mas eu acho que são momentos diferentes. São. E o ideal seria conseguir conciliar de uma forma que agradasse aos olhos da maioria dos fãs. Só que isso é impossível. Não, e assim, olha, a Fórmula 1 tem essa coisa assim, sempre que tem alguma coisa muito legal, que tem um jeitinho de exclusivo, assim, que tu te sente especial por gostar disso. Sim. Então, a Fórmula 1, ela tem essa coisa, tipo, tem um coisinho de exclusividade, uma coisa que é meio difícil de saber, então as pessoas, elas se sentem especiais por serem fã de Fórmula 1, e isso não tem problema, é bom se sentir especial também. O problema é quando a pessoa que se sente especial, ela começa a achar que ela é melhor do que os outros. Que é o que normalmente acontece, né? É o desenvolvimento natural desse passo. Sim, né? E a gente tem que lidar com essa galera na internet agora. E tem um outro detalhe também, que eu acho que a gente podia trazer pra conversa, que é, assim... esse papo de... Sabe, meio papo de elevador que acontece quando alguém acha que sabe mais do que tu. Então ele te fala alguma coisa... Ele te fala... Ai, por que tu falou coisa. Ele, Luísa? Ai, sem querer, gente. Porque ele te fala alguma coisa, assim, já presumindo que ele vai te colocar numa situação difícil. Uma armadilha, isso. assim. Ai, deixa eu perguntar aqui uma coisinha. Só que, e tem um aspecto que isso não é só da Fórmula 1. Isso é pra absolutamente todas as vezes que alguém estiver com a intenção de te diminuir em relação a si próprio, sabe? Sim. Tipo assim, essa pessoa, ela não vai ficar satisfeita com nenhuma resposta que tu dê.
Sim, não adianta tu dominar o básico só pra tocar uma conversa de 2 minutos com uma pessoa irrelevante, sabe? Sabe, assim, não adianta. Tu pode demonstrar que tu tem todo o conhecimento, tu pode responder o que a pessoa te disse, tu pode colocar a pessoa numa enrascada como ela tentou fazer contigo. Não vai adiantar. Essa pessoa sempre vai se colocar numa posição de superioridade, porque essa era a intenção desde o começo. Sim, ela nunca vai se satisfazer com o fato de que, olha, talvez tu saiba, não vou dizer mais, mas tanto quanto ela. E tem uma coisa, isso me lembra muito. Tem uma influenciadora que eu, inclusive, nem conhecia. Eu conheci ela por causa desse vídeo. Ai, que bom! Um automobilover bombou, uma influenciadora legal. Exatamente. Não, acho que é Mei Mei o nome dela. E é uma americana que, vejam só o nível. Ela foi convidada pela McLaren pra ir ao GP de Las Vegas assistir da garagem. E esse automobilover tirando do próprio bolso. Não, e assim, ela foi convidada pela McLaren, então assim, já pensando no nível da influenciadora, tipo, eu não conhecia porque eu não conhecia, mas com certeza muitas outras pessoas já conheciam mas ela. Isso não queria dizer nada, exatamente. E aí, a McLaren levou ela pra Las Vegas, porque ela tava chegando no aeroporto de Las Vegas. Não, e pra Las Vegas ainda, né, que tem todo esse apelo. Sim, que eles levam bastante gente, convidado, tudo mais. Aí, eles estavam lá na salinha das esteiras de bagagem, que o marido dela tava, tipo, cuidando das malas e ela foi no banheiro, que ela tava louca pra ir no banheiro. Sim. E aí, diz que a fila do banheiro feminino e do banheiro masculino é meio que uma do lado da outra. Enquanto ela tava na fila, um cara olhou pra ela e ela tava usando um moletom da McLaren. Correta. Até aí não errou nenhuma coisa. Não, e diz que o cara ficou olhando pro moletom dela, assim, e ele falou assim, já foi dando um ruim nele. Já foi subindo o sangue dele. Aí disse que ele olhou pra ela e falou assim, tu gosta da McLaren? Aí ele falou, sim, eu sou muito fã da... Não é assim, tu gosta da McLaren. Tu gosta da McLaren. Idiota. Não, é aquela coisa... e ela falou, sim, eu sou fã da McLaren. E aí ele teve aquele momento... Sabe quando a menina chega com a blusa do Nirvana e o cara fala assim, diz 3 músicas. Não, aí ela falou, e ela falou, sim, eu sou fã. E ele não ficou satisfeito. Ele ficou assim, então qual é o nome dos pilotos da McLaren? Não acredito. E ela falou, o Lando e o Oscar, né? Ao invés de perguntar uns mais difícil. Não, e ela falou porque ela tava no aeroporto, né? Ela não sabia qual era do cara. Perguntar o nome do meio, do Nico Huckenberg. Eu sei lá. O nome da irmã do Piastri, sei. Siga no TikTok. Isso aí, podia nos perguntar que a gente ia saber. Não, mas aí, e ela falou assim, sim, o Lando, o Oscar. Tu também tá aqui pra corrida? Ela perguntou pra ele. Diva. Ela perguntou, tipo assim, o cara ficou tipo, sim, não sei o quê. E aí, diz que ela ficou meio sem saber o que fazer. Ela ficou, tipo, e ela ficou meio assim, não sei se eu não sabia muito sair da situação, tava ali presa na fila do banheiro. Ficou tipo assim, cara de nojo, nessa hora fazer uma cara de nojo. Mas ela ainda ficou tipo assim, o que tu gosta? E ele, eu sou fã da Mercedes. Ela ficou, sim, nossa, tô animada pra ver o George ano que vem, né? Que vai não sei o quê. Animada pra saída do Lewis, pra Ferrari, não sei o quê. E ele ficou meio chocado que ela sabia essas informações, sim, assim. Que vamos combinar, são informações básicas. Sim. Não estou menosprezando a menina de forma alguma, achei ela diva. Sim. Mas assim, o que passa na cabeça de uma pessoa de cogitar que essas informações são informações assim, nossa, vou deixar ela numa saia justa. Tipo, que, meu filho? Não, e assim, vai fazer uma pergunta decente? Sim. Que ela ia saber responder, tenho certeza. Pergunta qual é o nome do cachorro de estimação do Christian Horner. A gente sabe. Ia saber. Não, brincadeira. Tem prints dele no manifesto. E ainda que a menina, ela ficou, tipo, tentou amenizar, inventou um outro assunto. Aguentou muito e foi simpática. Não, e diz que o cara não se deu por satisfeito depois. Mas claro que não. Não, e diz que depois ainda quando ele tava saindo, disse que ele ainda deu um jeito de indicar que, tipo, ela tava lá só porque tava com um namorado junto. Uma coisa, tipo assim... Sim, porque daí ele ficou o quê? Pensando no que ele deveria ter dito pra ter, tipo, colocado ela numa situação pior do que a que ele colocou. Sim. E aí, depois, no final, ele passou e ainda largou uma letrinha. Não, ele falou, tipo, assim, teu namorado deve estar te esperando, né? Aproveita a tua primeira corrida de Fórmula 1. E a menina, ela tava sendo levada pra McLaren. Ela já foi em 500 mil corridas de Fórmula 1, sim, sabe? Mas não importa se ela tivesse indo pela primeira vez. Isso ela não falou pro cara, mas no vídeo ela falou, tipo assim, gente, eu que tava levando o meu marido junto. No caso, a equipe era ele. Mas assim, é essa coisa, tipo assim, aquele cara, ele nunca ia se dar por satisfeito. Não. E tipo, ela não falou nada de errado, ela passou todo o testezinho dele, sabe? Mas então, ela não passou no teste dele. Eu discordo de ti. Não, mas eu digo que ela acertou as respostas. Não, mas assim... Claro, mas é que a intenção dele era colocar ela na pior saia justa que ele pudesse. Sim. Por que será que se fala saia justa, né? É que é desconfortável.
Será que não é por isso? Apertado, roupa... Odeio roupa apertada. Deve ser, né? Mas assim, ó, tu quer ver, eu acho que também tem um outro aspecto nessa história que tu contou, que eu amei a história, odiei esse cara, Bifast hater desse moço. Flop. Mas, pensa assim, sabe, eu acho que a Fórmula E vive uma coisa que eu acho que dá pra fazer um gancho legal. Quem nunca ouviu, tipo assim, nossa, que piada, corrida de carro elétrico, ai, que piada. Mas assim, aí eu pergunto pra vocês, e se tiver tendo uma corrida na cidade onde tu mora, e tu só quiser ir lá dar uma olhada pra ver como é que é? Sabe assim, se fosse essa história que tu contou hoje, a primeira vez da menina no autódromo, qual seria o problema? E se ela não fosse tão fã assim, mas ela achasse super legal o universo e ela quisesse estar lá, por que ela não poderia? Não, desculpa, não, capaz? Não, nada. E assim, olha, se um dia a pessoa ligou a TV e tava dando uma corrida de Fórmula E, ela só acha legal também. Se ela falou do Nick De Vries, que é campeão lá da Fórmula E. Sim, vai assistir pelo Nick De Vries. Mas assim, isso é uma coisa... Sabe, o que eu queria ver? Eu queria ver uma briga, sabe assim? Sabe essas brigas tipo, que o Netflix fez agora do... Rinha. Eu nunca lembro se é o Jake ou se é o Logan Paul, mas brigando com o Mike Tyson. Sei. Que eles fizeram. Mas enfim, eles têm que fazer, tipo assim, a galera do... que coisa ridícula, corrida de carro elétrico contra os fãs do Elon Musk. Fazer uma briga assim, sabe? Sim. Isso a Netflix, isso eu assisto. Fica aí a minha sugestão. Tá. Não, e aí assim, ó. A WEC é porque é muito longo. A Indy porque, sei lá... É muito americana. Mas é porque são sempre as mesmas coisas. Aí tem o pessoal que se acha bom demais pra essas categorias de estoque, tipo NASCAR, tipo Stock Car. Isso. Tipo assim, não, porque corrida estoque. estoque. Meio flop. Tipo assim, nunca... E tem, assim, ó, se a pessoa só tá falando de Fórmula 1, ela ainda vai achar um problema, porque ela vai olhar pra ti e vai falar assim, que a Fórmula 1 não é mais o que era antigamente. O motor de hoje não tem mais o som do V10. Do V10. Os pilotos, muito Nutella. Olha só o Leclerc com o cachorrinho dele no paddock. Eu espero que o Léo Leclerc faça uma Honda decente esse ano. Ele tal vai qual ficar do best do Roscoe. Mas é que o Roscoe, ele não circula mais tanto por causa da idade avançada. Querido. Então, eu espero que o Léo faça essas honras pela Ferrari. Eu não acostumei ainda com isso. Mas, enfim, aguardo fortemente, sabe? Eu também. Mas, assim, tem uma coisa que é muito difícil não falar dos automobilovers falando sobre os fãs, sabe? Porque, assim, a gente tem essa ideia de furar a bolha e tal, porque... a gente gosta, né? A gente gosta e nós somos uma dupla. E, além disso, nós somos irmãs. Sim. Então, pra nós, é mais fácil isso. Porque a gente conversa entre a gente gosta das coisas de jeitos diferentes e às vezes de jeitos parecidos, mas assim, a gente respeita isso e a gente brinca e se manda coisa. Então assim, mas a gente percebe também que é um caminho muito solitário pra quem gosta de acompanhar as coisas como a gente gosta e não encontra esses parceiros ao longo da sua caminhada. Até porque hoje tem muita gente descobrindo as coisas, e não só Fórmula 1, qualquer coisa pela internet. É uma coisa que eu vi um pessoal falando, e eu nem consumo muito esse conteúdo de maternidade, geralmente tu olha mais essas coisas. Eu adoro essas coisas. Mas essa coisa que na nossa época, como se nós fôssemos idosíssimas, né? Mas quando a gente era criança, tipo assim, todo mundo assistia os mesmos desenhos que passavam nos mesmos canais de TV que todo mundo assistia. Sim. Aí tinha o pessoal que assistia na TV aberta, TV fechada, talvez tinha alguma diferença, enfim. Mas hoje, tipo, as crianças, elas, tudo bem, tem o desenho que é super popular e todo mundo meio que assiste, tem, mas se tu quiser, tu pode mostrar o desenho mais aleatório pro teu filho e ele vai ser a única criança da escolinha que vê esse desenho. Claro. Tipo assim, isso vai pra qualquer coisa. Hoje em dia é muito comum eu descobrir uma coisa, achar isso muito legal e ninguém na minha cidade fala dessa coisa. Eu não tenho com quem conversar, sabe? Sim. Isso é muito comum. Sim, pra além da hostilidade, né? Só uma questão circunstancial. Sim. E assim, e existem coisas que a gente gosta e só a gente gosta. Tem várias coisas que a gente gosta que a gente nem faz no fest porque, sei lá, fica meio estranho. Não sei. Porque isso... Um dia eu vou vazar os edits que eu salvo no meu TikTok. Mas é porque... tem uma questão individual, assim, sabe? E tipo, e a gente que não frequenta sempre autódromo, que não tá lá dentro, sei lá, trabalhando naquele mundo, que tá vendo de fora, apesar de estar dentro não tá da tão bolha, imerso ali, né? A gente vai fazer sempre com que essas experiências sejam só nossas. Mesmo que todo mundo esteja vendo a mesma corrida, ouvindo o mesmo podcast, lendo as mesmas entrevistas, porque é o jeito que a gente acompanha o esporte.
Exato. Sabe? E eu acho curioso também como isso se reflete nos conteúdos, nas coisas. E pra mim, tipo assim, a Academy ela é completamente incompreendida simplesmente porque são Sim. mulheres que dirigem. Eu não sei se vocês já repararam isso. Sim, o pessoal já olha com menos tolerância pro negócio. Isso. Tipo, Não, e assim, olha, uma questão muito importante da Academy, porque a gente genuinamente gosta da Academy, mas também a gente entende a importância da gente apoiar a Academy. sim. E vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não assisti a Academy. Assim, eu comecei a acompanhar no início do ano passado, porque eu me interessava pela categoria. Eu acho que é necessário, é importante, assim como a Gi disse, a gente enxerga a necessidade também de trazer isso pra vocês, enfim, né, de levar a palavra da Academy adiante. E quando eu comecei a acompanhar, eu falei pra Gi, eu vou falar pra elas que eu ainda, né, que eu não assisto muito, que eu não conheço e tal. E Porque é a verdade. Porque tipo era assim, verdade, tipo, não tinha por que mentir. Exato. E assim, eu falei sozinha naqueles stories e ouvi de seguidoras mulheres coisas tipo assim, mas é que a gente prefere o Leclerc. Mas é que... Tipo, gente... Mas tu pode preferir o Leclerc. Tu pode preferir, sabe? Será que não dá só pra achar super legal, não dá pra apoiar? De repente tu vai assistir a Fórmula 1 e aí tu escolhe um circuito que tem a Academy também, ou que tem a Fórmula 2, que tem a Fórmula 3. Sim, tu tem a disponibilidade de escolher um circuito, tipo, esse tipo de coisa. Tipo, Não precisa achar ruim a Academy. E é que a Academy, ela tem mais um problema da Academy, que é... Provavelmente aquelas meninas que a gente adora na Academy hoje não vão ser as meninas que vão chegar na Fórmula 1. Não. E isso é muito cruel Se é de que falar. um dia alguma menina vai chegar à Fórmula 1, né? Gostaríamos que sim, estamos trabalhando pra isso. Mas assim, o papel da Academy é muito mais de inserir nessa cultura do automobilismo a narrativa das pilotas mulheres. Claro. O papel da Academy é que uma menininha que acha muito legal o kart vai olhar aquelas meninas e pensar, olha, eu tenho pra onde ir. Sim. E aí, essa menina, que aí a família dela vai apoiar ela, vão vir mais meninas no kart, porque, não sei se vocês sabem, é uma estatística bem legal da Academia de Pilotos da Ferrari, inclusive, que o problema das mulheres no automobilismo, tipo assim, a mulher é tão capacitada quanto um cara pra dirigir um carro. A diferença é estatística. Porque se a gente for comparar a quantidade de meninas que entra, que começa a andar de kart competitivamente em relação à quantidade de meninos, assim, se continuar na proporção que tá nesse ano, ou no ano da estatística, eu não me lembro, enfim, até uma menina chegar... Porque são 20 pessoas na Fórmula 1, sim, é muito pouco. É muito pouco. Nem todos os meninos chegam, sim, né? Até uma que menina, é tão mais fácil pra eles. Sim, até uma menina chegar na Fórmula 1 seria, tipo, 160 e tantos anos. Estatisticamente, só por causa da quantidade de gente que entra lá no topo do funil. Sim. Então, assim, o negócio é a gente aumentar as meninas que conseguem entrar e seguir... Sim, fazer uma carreira possível, viável, dentro das possibilidades. Exatamente. E sabe, tem uma coisa que eu nunca esqueci, gente. Então, é um pouco ingrato, né, a Academy. Óbvio, porque a gente pensa assim, tá, a gente adora a Abby Pulling. A Abby Pulling provavelmente, tipo assim, eu vou achar muito legal, mas vou me surpreender se ela for pra uma Fórmula 1, sabe? Sim, e sem nem falar que o contrato da Academy é de 2 anos, né? Não existe... Academy, tipo, é formação, isso. É um negócio. Eu não sei se tu lembra que uma vez a gente fez um reel que fez muito sucesso porque gerou identificação e tal, que era falando que a Academy demorava muito. Demorava entre uma corrida e outra. Porque né? são poucas corridas e elas são espalhadas. Fica, sei lá, 2 meses entre uma corrida e outra, às vezes. Isso, que aquecia o público, a gente ficava animado, e daí a pouco, olha, só daqui a 3 meses. E aí a gente fez um reel falando disso, que a Academy demorava demais e tal, e a maioria das pessoas gostou muito. Mas a gente tomou um hate nesse vídeo que eu nunca esqueci, porque foi um comentário, e infelizmente esses comentários batem muito mais do que os vários Chama muita atenção legais. Nossa. Mas é que foi de uma burrice. Sim. Que a pessoa chega a ser engraçado, assim. Nos xingou porque nós estávamos falando mal da Academy. Que a gente tá fazendo uma crítica à Academy e a gente tem que apoiar incondicionalmente. Isso, sendo que a gente tava reclamando que tinha pouca corrida, que a gente queria mais corrida. Sim. Que demorava pra ter corrida. Mas aí tu não pode criticar de jeito nenhum a categoria. Tipo, o quê? Sabe? E isso também... As pessoas, elas buscam motivos pra brigar. Pra brigar em coisas que elas não gostam. Isso. E aí, eu acho que isso também é um aspecto que irrita muito alguns fãs que se consideram muito melhores do que os outros. Sim. Que é o fato deles desconhecerem um nicho que outros fãs mais jovens conhecem. Sim. Porque tem muita gente mais jovem que gosta da Fórmula E, que gosta da Academy, que gosta de WEC.
enfim, que gosta de outras modalidades, Sim. enfim, tudo bem. E eu acho que isso, assim, de tu ser uma pessoa que apresenta, entre aspas, né, que representa aquele nicho, tipo, isso também, assim, é matador pra eles. Sim, não, com certeza. E quando a gente olha, porque isso ainda faz parecer como se a Fórmula 1 fosse uma coisa super nichada, super exclusiva, que ninguém tem acesso, tipo assim. Só que não é que, tipo, a Fórmula 1 deixou de ser nichada. É aquilo que tu falou. A bolha, ela cresceu. Ela Tipo, inflou. ainda é nichado, mas tem mais gente aqui agora. Sim, e uma coisa que me chama muito atenção, eu queria saber essa estatística. Será que nós temos uma estatística? Ah, podemos descobrir? Porque, olha só, o Brasil sempre teve transmissão em TV aberta de Fórmula 1. Sim. Ai, não transmitia todos os treinos, não sei o que. Tá, tudo bem. Vamos guardar as proporções. Mas assim, corrida de Fórmula 1 sempre passou no Brasil. E o Brasil, há muitos anos, tem um ídolo master, que é o Senna. Sem nem falar outros vários pilotos muito reconhecidos e que tiveram oportunidades na Fórmula 1. Tanto na história moderna, quanto anteriores ao Senna também. Ou da mesma época, enfim, tudo bem. Mas eu queria... E aí tem os fãs mais antigos, que eles são haters do Drive to Survive. Sim. Eu queria saber como que eles estão achando do pessoal que tá obcecado pela série do Senna. Ah, sim. E que tá tipo assim, meu Deus, que comprou o boné do Senna de Natal pras pessoas. Que na praia tinha um monte de gente de boné do Senna. Assim, porque a nossa geração... é uma geração que vai levar isso achando o máximo. A gente amou a série, a gente gosta das outras coisas, das outras categorias. E mesmo quem mas não eu gostou queria da série, saber. mesmo quem não gostou da série, não vai sair tacando hate em quem gostou, tipo, Não, enfim. mas tudo bem. Mas o que eu quero saber é assim, o que os fãs de verdade estão verdade. achando do pessoal que tá descobrindo o Senna agora por causa do Netflix. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Sim. Eu queria saber essa estatística aí, Ah, gente. eu também queria saber. Confesso que não sei muito, mas nessas áreas eu sou geração Z, né? E tipo, o Lando. E o Verstappen. Mas o Verstappen é Eu não geração falei Z. nada. Não falei nada, eu só fiquei ouvindo. Eu, numa casa com uma millennial, eu sempre tenho que defender a geração Z. Mas assim... Eu não sei nada disso de geração. A Giovana que fala assim, ai, tu já... Hoje, sabe o que ela me disse? as pessoas vão saber Eu fui do que eu falei. gravar um vídeo pro TikTok mostrando o que a gente cara a tinha cara. disponibilizado, o PDF do cara a cara. E aí a Giovana foi editar o vídeo. Gente, é 30 segundos, ela editou e ela me falou assim, tu já ouvistes falar na pausa da respiração dos millennials? É a pausa millennial. Quê? As pessoas vão ter ouvido falar, Luísa, é uma coisa conhecida. Não. Pausa millennial. Eu amei. É isso aí. Mas eu acho que, tipo assim, eu sempre me lembro daquele meme do TikTok, que é um cara reagindo a uma mulher falando mal dele. E ela falando, tipo assim, porque quando tu tava recém-nascendo, eu já tava fazendo tal coisa. E aí o cara responde, tipo assim, a culpa não é minha. Se Azar você... o teu. Não, ele falou assim, a culpa não é minha se você nasceu na década de 80. E pra mim, tipo, olha, se alguém for encher o saco de algum geração Z por causa que gostou da série do Senna, ou que sei lá o quê, sugiro essa resposta. A culpa não é minha se você nasceu na década de... sei lá quando que a pessoa nasceu. Mas enfim. A gente tinha uma conhecida... eu não sei o que eu falar. Que sempre que alguém se identificava, assim, por exemplo, oi, eu sou a Luísa, irmã da Giovana, ela respondia assim, bem feito. Te lembra disso, assim? Oi, aqui é a Giovana, irmã da Luísa, bem feito. A pessoa dava uma informação não solicitada, bem feito. Que sonho! Eu queria muito... A autoestima é boa, né? Na verdade, eu respondo só mentalmente, assim, mas eu queria verbalizar. Não, brincadeira, não queria, né, gente? É só engraçado. Não, sério. Mas isso é uma coisa que eu acho muito legal dessa nossa geração. Eu vou te incluir aqui. Eu ia perguntar se eu estou incluída. Vou te incluir, gente. Por isso que eu não falei geração Z, não sei o que. Da nossa geração, é porque eu acho que a gente, bem ou mal, porque a gente tem acesso a muitas coisas, a gente se permite aproveitar o esporte da forma como a gente quer. Sim. Tipo assim, a gente não eu gosto de pensar, talvez eu esteja muito errada, mas eu gosto de pensar que a gente não se deixa levar pra essa coisa, tipo assim, não, porque tu não é fã de verdade. Nossa, verdade, então eu nunca mais vou assistir Fórmula 1. Realmente, eu não sou mesmo. Deixa eu remover aqui a minha tatu do Hamilton. Sim. Sabe? Vocês viram que o Kim pensar. Millman entrevistou o Valtteri na Austrália? E ele eu perguntou vi. pro Valtteri, essa tatuagem aí é tatuagem mesmo? E o Valtteri falou, não sai. Prontamente ele arregaçou a coxa ali, né, pra mostrar. Mas, eu tendo a pensar que a gente não... Cada vez a gente... Acho que a gente tá meio de saco cheio, né? A gente tá ligando menos pra isso e Mas aproveitando do nosso jeito. Mas eu acho que sim, Gi. Mas eu também acho... Assim, eu falo por mim e espero
encontrar ressonância em vocês, vejamos. Mas assim, eu acho que a gente aprendeu também que várias vezes, pra gente caber nos lugares, pra gente pertencer de uma forma mais adequada, mesmo que essa adequação seja ditada por pessoas que são como nós, né, no caso os fãs, né, nesse nosso papo, a gente precisa saber muito, saber tudo, acompanhar o tempo inteiro, sabe? Não dá pra perder um treino, não dá pra perder uma notícia nova, não dá, tipo, sabe? E assim, quando a gente saiu de férias, por exemplo, as pessoas, elas não entenderam que a gente não falaria de Fórmula 1 nos 10 dias de férias. Assim, a grande maioria de vocês entendeu. Ficou de pai o Ru, aproveitem. Sim, não, mas eu tô falando mas teve boa, gente que não entendeu. que não entendeu, sabe? E aí, eu acho que é também desse mundo que a gente vive, né? Eu entendo esse contexto social, mas eu acho que especialmente todas essas categorias que não servem à Fórmula 1, mas que servem ao esporte, servem ao automobilismo, que são do automobilismo, eu acho que elas podem nos servir pra gente também aprender a só aproveitar as coisas que a gente gosta. A gente quer levar a sério, quer acompanhar, não quer perder nada, quer ficar indignada com as coisas. Tá, então tá. Essa é a Fórmula 1 pra gente. Mas assim, não dá pra de repente, tipo assim, olha, vai ter a Stock aqui no Velopark. Vamos lá ver? E quem que tá no grid? Não sei. Exato, se permitir essas coisas. Não sei. Não sei. Sabe? E se a gente for só no domingo, não for no sábado? Não, sabe? Isso que eu quero dizer. Eu tô dando um exemplo da Stock, porque eu quero dar exemplos nossos, pra não parecer que a gente tá falando de pessoas, ou não é nada disso. Mas, assim, eu acho que a gente também pode aproveitar essa oportunidade, sabe? Claro! Não, e eu já falei várias vezes dela no podcast porque eu gosto muito dela, mas tem uma menina no TikTok que é a Lizzie, que ela é muito fã da Aston Martin. Sim. Já toma hate por causa disso. Já é um problema. E porque não é do Alonso que ela é fã, né? Não, e ela gosta da Aston Martin e do Checo. Então, assim, pior Ai, gente. Mas, enfim, eu adoro os TikToks que ela posta. E ela, uma vez, eu me lembro muito disso, que teve um vídeo dela que deu uma viralizada. Porque, enfim, ela fez um vídeo qualquer, assim, comentando. E ela, no vídeo ela mencionou, era um fim de semana que tinha corrida, que ela tipo, que ela não tinha assistido o treino livre porque era tarde da noite pra ela e ela tinha combinado de fazer não sei o que com a amiga dela. Sim. E aí... Ela tinha uma vida, gente. E aí esse vídeo que viralizou era ela respondendo um comentário, tipo, nossa, como assim não assistiu o treino livre, tipo, não sei o que, não sei o que. E aí ela só respondeu com, tipo, um carrossel de fotos, de várias fotos dela, tipo, sim, curtindo muito. Jantando. Não, curtindo muito, tipo, ela tava numa balada sexta-noite com as amigas dela. Tipo assim, sim, gente, não assistiu o treino livre. Sim. Mas sim, não precisa tu parar a tua vida pra tu ser o fã de Fórmula 1 correto, que assiste tudo. Não existe isso. E eu acho assim, quando... Eu adorei esse exemplo que tu trouxe, Gi. Porque é uma forma, tipo assim... Quando tu gosta muito de uma coisa, aquilo começa a fazer parte da tua identidade de uma forma mais forte do que outras coisas fazem. E também é muito fácil a gente se apegar só nisso pra não olhar pro resto. Sabe? Mas é muito bom, tipo assim, tu sair... Sabe? A Giovana já falou, né? Que eu assisto conteúdos de maternidade. E eu ouço várias mom blogs falando assim... Ai, coisa bem boa. Eu saí pra almoçar com as minhas amigas e ninguém falou sobre filhos. É meio isso, assim, sabe? Tipo, sim, tu saiu com as tuas amigas e vocês falaram do restaurante, vocês falaram de uma roupa, vocês falaram de um filme que assistiram, entendeu? Tu saiu um pouco também daquele teu mundinho... E aposto que leva um hate de alguém... Nossa, como assim você não liga pros seus filhos? Não, ou aposto que alguém manda umas coisas assim. Nunca que eu ia deixar de almoçar hoje com meu filho para almoçar com outras pessoas. Meu filho, pessoa mais importante. Então, assim, isso não vai se resolver. Então tem que se resolver pra nós. Sim. A gente tem que ficar bem resolvida com isso, sabe? Exatamente. Não, com certeza. Obrigada, Gi. Não, com certeza. Porque... Eu acho que a moral, se for pra gente... Porque a gente sempre passa mensagens edificantes no pod, né? Sim. E se for pra vocês não acham? E se for pra quem tá ouvindo, eu sair com alguma mensagem na cabeça que seja, tipo assim... Liga o mínimo que puder pra que outras pessoas achem da forma como tu é fã, sabe? Sim. Tipo assim, honestamente, se pra ti ser fã e, tipo, e não assistir nada, e uma vez por ano no autódromo ficar, tipo, beber muito, sei lá. Sei lá, assim, fazer uns story. Eu quero ir porque dá uns story legal. Vai lá, aproveita! Ou então, vou falar um polêmico agora.
Ó, ou então, nossa, vai. eu sou uma influenciadora de moda e beleza e eu não tô nem aí pra Fórmula 1, mas a marca tal me convidou pra ir nesse tal de paddock e eu vou ir tirar umas fotos legal e não tô nem aí que eu não sei nada do que tá acontecendo ali. Vai, aproveita! Que convite legal que te fizeram, sabe? Sim, eu concordo. E isso, Gi, traz um... Ai, Gi, olha só, nós estamos muito enganchadas hoje. Ai, coisa boa, assim Olha. que é bom. A gente gosta de falar dessas coisas, amor. Mas sabe, porque eu tava pensando assim, ai, tem mais uma coisa que eu quero falar antes da gente terminar. Não, ainda tem coisa. E agora tu me deu esse gancho. Porque tem um aspecto também, a gente tá falando aqui, ai, dos automobilovers, das pessoas mais velhas, às vezes são inclusive questões familiares que se põem, né, nesse sentido. Mas isso também existe entre nós. A mesma geração também faz isso entre si. Sim. E eu vou contar uma história que aconteceu comigo, Ah, eu até já sei qual história que é. porque eu acho que vocês também vão se identificar. Um dia eu estava em um aniversário e me disseram assim, a aniversariante falou assim, Lu, essa aqui é a fulana, ela também adora a Fórmula 1. E eu fiquei, bah, Legal, fazendo mais uma amiga. mais uma amiga gosta de Fórmula 1, vou ter assunto. Eu tava meio numa turma que eu não conhecia muitas pessoas, então pensei assim, bah, Ótimo. ótimo. E aí, a menina que foi apresentada olhou pra mim e falou assim, eu vou pra Interlagos, mas eu vou com a minha irmã, porque ela que é fã mesmo, eu nem gosto muito. E ela não falou mais sobre Fórmula 1 o jantar inteiro. E aquilo me chamou muito a atenção. Sim, é uma coisa que tu olha e pensa, tá, de certo ela não saberia muito o que conversar também, não é muito fã mesmo, sei lá, né? E aí, eu pensei, de repente ela não queria ter falado, não gosta que as pessoas saibam. Às vezes ela tá esfolada de ficar ouvindo deboche, coisa das pessoas. Eu pensei que era uma coisa meio assim, sabe? Mas tudo bem, a gente ficou falando de outras coisas, uma menina super legal, enfim. E aí a gente começou a se seguir no Instagram. E chegou o Grande Prêmio de São Grande Paulo. Prêmio de São Paulo. Eu queria falar Interlakes e não tava me lembrando. Ah, Chegou o Grande Prêmio de São Paulo. E ela foi com a irmã dela. Inclusive, elas são muito parecidas. Dá até uma... Sabe o que dá? Uma aflição. E ela aproveitou muito. Muito. Tinha, assim, tipo, Ela muitos curtiu muito. stories, muitas coisas. Tomaram aquela chuva desgraçada, aqueles perrengues que todo mundo sabe o que aconteceu. E assim, elas aproveitaram, curtiram. Estavam se divertindo. Fizeram um story quando ficaram rouca, tentando falar, nenhuma mais tinha voz, tipo, brincando, se divertindo. E eu fiquei pensando assim, poxa, tomara que tenha sido uma experiência bem melhor do que ela tava imaginando que seria, enfim. Mas eu também fiquei pensando assim, por poxa, que ela sentiu a necessidade, ela né, sentiu a necessidade de menosprezar uma coisa que ela ia fazer. Que eu acho que ela tava achando o máximo, porque do jeito que ela aproveitou, mesmo em todas aquelas circunstâncias caóticas, se fosse uma fã que não tava, não, por mim nem iria, eu acho que não teria curtido tanto. Mas ela sentiu a necessidade de menosprezar uma coisa que ela ia fazer. Que ela ia achar legal de fazer, Sabe? né? E assim, é uma coisa cara, é uma coisa que tu espera o ano inteiro, que tu não sabe se tu vai conseguir ingresso. Várias coisas. Que pra tu conseguir ingresso, tu tem que estar lá um ano antes e talvez tu pode fazer todo o circo, armar todo o circo e não conseguir, né? Sabe? E aí eu fiquei, assim, não tô falando dessa pessoa, mas eu tô falando da situação. E eu fiquei pensando por que ela sentiu a necessidade de menosprezar o assunto. Sabe? Sim. Se era uma coisa que ia ser valiosa pra ela. E eu acredito que entre muitas possibilidades exista o trato que a gente dá pros fãs que a gente enxerga que poderíamos ser nós e não são. Sim, existe muita inveja, vamos falar a palavra. Muita inveja entre fãs, porque a gente vê que, assim... E eu não tô dizendo que ela tinha inveja de mim, ao contrário, eu tô dizendo que ela se preservou Sim, pra pra que eu evitar. não me invejasse. Exatamente, Entenderam? exatamente. Mas assim, porque tem tantas formas diferentes de ser fã em 2025. Quase falei 4. Em 2025, que assim, vai ter o fã que assim, vai assistir corrida na TV o ano inteiro, vai ter o sonho de ir no autódromo e nunca vai ir. Esse é o sonho dele. Vai ter o fã que, ele gosta mais ou menos, mas aí todo ano ele vai no autódromo e ele acha isso bem legal. Sim. Vai ter o fã que ele, tipo assim, nossa, ele é convidado pela equipe tal, ou pela honraria, não sei o que mais. Aí vai ter o fã que tem todos os merchandising, o fã que não tem nenhum merchandising. E eu sei que eu tô falando de coisas, tipo, que envolvem muito dinheiro agora, não é necessariamente meu intuito. Mas assim, tem gente que vai, sei lá, que vai ser só ela que gosta na cidade dela e que outra pessoa que, tipo, todos os amigos dela vão gostar de Fórmula 1, então ela vai ter um círculo social todo de Fórmula 1. Existem várias formas diferentes de tu aproveitar a Fórmula 1.
E eu acho que, às vezes, a gente gostaria tanto que fosse de um jeito que não é o que realmente é, que às vezes tu vê umas rivalidades se criando por nada. Na real, todo mundo é fã, todo mundo poderia ser uma comunidade legal, sabe? Sim, e eu acho que sempre vai caber o questionamento pessoal, individual, né? De novo, a gente tá falando da individualidade, de assim, por que eu gosto disso? Sabe? Sim. Por que eu gosto do esporte? Por que eu gosto de assistir corrida? Sabe? E assim, eu não tô falando, pra gente saber isso ser uma verdade escrita na pedra, que nunca mais vai poder ser tocada. Não, mas é pra gente se resolver com essas coisas, pra gente ficar tranquilo em relação a isso e pra gente ter uma vida boa. Pra gente entender o que nos faz gostar disso, pra gente conseguir gostar mais, sabe? Pra aproveitar Tipo assim, mais. Na minha opinião, uma das coisas que mais atrai as pessoas à Fórmula 1, aí vai ter gente que vai discordar e... Que bom que é a tua opinião, Que né? bom que é a minha opinião. Mas eu acho que uma coisa muito eficaz em atrair as pessoas pra Fórmula 1 é isso do storytelling. A Fórmula 1, ela conta uma história. Uhum. Tipo assim, não é uma coisa 100% técnica, preto no branco. Às vezes tem gente que gosta dessas, que seja assim, mas Sim. é inegável que a Fórmula 1, ela não é assim, como talvez pode parecer. Sim, Porque só vai da ter politicagem, só da... traição, vingança, estratégia, negociação, essas coisas assim. Não é assim. Traição, vingança, estratégia. É tipo chamada, assim, tela quente. Veja hoje. Não, a Fórmula 1, ela conta uma história. Você olha pra você e fala, tipo assim, Lewis Hamilton tá indo pra Ferrari. Ok. Não, é diferente o Hamilton tá indo pra Ferrari e o Hülkenberg tá indo pra Stake. Tipo assim, tem muitas camadas o Lewis Hamilton tá indo pra Ferrari. E tem camadas também o Hamilton com um amigo de infância que viram colegas de equipe. Sim, e daí nunca exatamente. mais se falam. Uma coisa é olhar pra vocês e falar assim, Hamilton e Rosberg disputaram o campeonato de 2016. Ok, disputaram. Outra coisa é falar, nossa, eles eram melhores amigos de infância. O sonho deles era chegar na Fórmula 1, chegaram. Aí foram colegas de equipe, outro sonho deles. E aí, por causa de politicagem dentro da Mercedes, não sei o que, eles saíram da Fórmula 1 se odiando. E nunca mais falaram até hoje. Tipo assim, aí sempre vai ter o automobilover, tipo, não, mas não ligo pra drama e fofoca. Liga assim, que coisa mais fofoqueira do que homem? Homem é muito fofoqueiro. Gente, se não ligasse pra drama, não tinha o apelido de automobilover, né? Eu, hein? Por favor. Mas, tipo assim, eu acho que a Fórmula 1, ela conta uma história. E quando a gente descobre que tem essa história, a gente se interessa muito mais. Por isso que o Drive to Survive deu tão certo. É por isso, exatamente por isso que deu tão certo. Tipo assim, a gente quer saber do que essas pessoas são feitas, tipo, de onde que se alimentam. Onde é que elas vão, de onde elas vêm? Elas vêm da Fórmula 2, geralmente, né? Sim. Que, aliás, a Fórmula 2 é um ótimo. Gostaram do Bianca? Giovana! Gostaram? Não, mas a Fórmula 2, na verdade, olha, se você que tá ouvindo, você gostaria... Nossa, eu quero mais do que a Fórmula 1. Eu quero outros automobilismos que não seja só a Fórmula 1. Eu acho que a Fórmula 2 é um ótimo jeito pra gente começar a expandir os horizontes do automobilismo. E a nossa geração já acostumou a assistir um pouco por causa do Bortoleto. Especialmente do meio pro final da última temporada. E isso também irritava o povo. Sim. Isso também irritava. Sim. E o nosso trabalho agora pra quem gostou de acompanhar a categoria, continuar acompanhando mesmo sem brasileiro. Que daqui a pouco a Rafa Câmara tá aí, né? Sim. Que tá chegando, ó. Mas eu acho que a Fórmula 2 é um jeito muito bom pra quem, tipo, eu quero muito ver outras categorias pra além da Fórmula 1, mas é muita coisa, eu acho que eu tenho que ser a fã perfeita e assistir tudo, eu não sei por onde começar. Tipo, não, ó. Fórmula 2, ela já é, tipo, é o prólogo da Fórmula 1. Só que é aquele grupo de meninos, tipo, disputando uma vaga cobiçada na Fórmula 1. Mas tem uma coisa que vai acontecer, a gente vai ter que fazer esse alerta, tá? Depois, eles não vão pra Fórmula 1. Eles vão pra WEC, pra Indy. E aí vocês vão querer assistir também. Isso é um problema da Fórmula 2. Vai ter que administrar. Porque começa assim. Nossa, começa a assistir a Fórmula 2. Isso. Mas agora eu quero a 3 pra ver o que vem antes da 2. E aí tem o teu queridinho da Fórmula 2 que não consegue ir pra Fórmula 1, ele vai pra Indy. Não, deixa eu ver o fulaninho na Indy, a primeira corrida dele, deixa eu assistir. Hoje de manhã anunciaram a Hamda Al-Kubasi na Fórmula 4. A gente não tinha nem descoberto qual Fórmula 4 era. E a gente já tava assim, mas vamos ter que assistir. Eu acho que gente, a WEC, ela é uma perdição, que nem diriam as pessoas antigas, assim. Porque a WEC... um pedaço de mau caminho. Exatamente. Porque a WEC, ela reúne, os queridinhos da Fórmula 2 com os aposentados da Fórmula 1. Dizem que o Checo vem aí. Se o Checo for pra equipe da Ferrari na WEC, vai ser essa icônico. é a fofoca, né?
Porque a equipe da Ferrari e da WEC é, tipo... Tem duas, né? Começando que a Ferrari faz um esquema pra conseguir ter 2 hipercarros ali, né? Correto, né? Eu já achei correto. Sim. Mas isso vai ser icônico. E eu quero muito ver os fãs mexicanos apoiando a WEC. Não que eles não apoiem. Não é isso. Inclusive, a Fórmula E foi no México agora e foi, tipo, sucesso. O Tcheco tava lá? Fazendo publi, né, gente? Corretíssimo. Esse é o Tcheco que a gente conhece. Mas eu queria muito ver o Tcheco na WEC. Vamos ver Eu acho que vai combinar com ele. Vai combinar com ele. Que nem combinou com o Mark Webber quando ele foi pra WEC. Ó, vai combinar com o Kevin Magnussen, que também vai ter Vai combinar com o Magnussen. Mick Schumacher. Ai, Mick Schumacher tem que esquecer a Fórmula 1. Eu acho que ele tem que ficar Ele ali foi mesmo super bem na Alpine. Eu achei que ele teve um desempenho super bom. Sabe? E, inclusive... Vamos mandar esse episódio pro menino Mick Schumacher. Ai, meu filho, olha, vamos. Não, ó, inclusive vou aproveitar, se tu me der licença. Vou aproveitar pra fazer um convite pra todo mundo, porque tem porque tem um amigo pessoal meu que vai correr na WEC esse ano, que é o Jenson Button. Desculpa, eu não sabia, senão não tinha liberado o recado. Gente, é um amigo meu, então vamos apoiar ele, que ele vai estar lá. Ele correu bem agora, o time dele não é bom, mas não é tudo aquilo, então assim... vamos mas apoiar. Ele tem o povo, Giovanna. Ele tem o povo, aí Hipercarro, Team J no Instagram. Vamos lá, pessoal. Apoiar os nossos amigos, né, gente? Dito isso, vamos apoiar nossos amigos, nossos queridinhos. E vamos, especialmente, gente, nos divertir. Sim, Fórmula 1, automobilismo, é um hobby. A gente assiste porque a gente acha legal, é pra ter, assim, uma vibe boa. Não tem porque a gente se estressa. Um clima bom. Se for pra gente se estressar, que seja porque, sei lá, deu alguma merda na corrida, entendeu? Não porque tem uma pessoa desconhecida na internet que tá te enchendo os pacovar. Ai, eu amo esse termo. Tinha uma novela que falava, vai me encher os pacovar. Ai. Que novela que era? Ai, eu não sei. Ai. Tu é de uma geração mais nova que eu, não vai saber, Giovanna. Eu só vi novela, tipo, até uns 2000 e, sei lá... Não sei, enfim, infância. Mas Coisa aleatória. Não, muito aleatório, mas que fique essa coisa, tipo assim, olha... Se for pra gente se estressar com o nosso hobby, que seja, tipo, se estressando... Por coisas boas. Por coisas boas. Tipo, isso. Nossa, que estressante que não tem vaga em nenhuma equipe pro meu queridinho. Nossa, que chato, teve Papaya Rules. Isso aí, que chato, o Carlos Sainz tá lento na Williams. Ai, mas isso vai ser chato mesmo. Vocês viram que o Bonsai tá ali, né, gente? Uma semana ele segue vivo. Aqui, abençoado por Alex Albon. Ai, muito bom. Sucesso. Gente, encerramos o episódio de hoje. Gente, vamos deixar vocês essa nota aqui de updates do Bonsai. Porque essa é a nossa vibe atualmente. E com votos de que essa temporada seja uma temporada deliciosa. E que a gente consiga se estressar o mínimo possível com gente insuportável na internet. Pra deixar todo o nosso estresse pras carroças que vêm aí. Pra xingar as carroças. Se é que vem. Tomara que não. Gente, sempre vem uma carroça. Quem ouviu até o fim, muito obrigada. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo no YouTube ou avaliar o nosso episódio no Spotify. Nós estamos em todas as redes sociais como @BeFastPodcast. Quem não conhece o nosso Instagram, não conhece o nosso TikTok. O X, confesso que tá muito chato. Tá meio abandonado ali por mim, inclusive. Então, mas é isso. Nos vemos na semana que vem. Um beijo! Tchau!